E, por fim, sétimo ano, chegamos aqui ao final dessa aula, trabalhando o resumo do que nós vimos, ó. Classificação do triângulo. Vamos colocar assim, ó, classificação dos triângulos, tá bom? Pessoal, nós podemos classificar os triângulos, então, ó. Os triângulos classificam-se em... Quanto aos lados, galera, se nós tivermos 3 lados iguais, esse triângulo é classificado como o quê? Equilátero, pessoal, tá aqui, ó. Triângulo equilátero, tá? É o triângulo que vai ter 3 lados iguais, ó. Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, ó. Um risquinho cada lado, tá legal? Quando acontecer isso, esse triângulo é equilátero, galera. Sétimo ano, quando o triângulo tiver 2 lados iguais e um diferente... Como assim, professor? Galera, é o seguinte, ó. Esse lado aqui e esse aqui são iguais. E esse lado aqui, ó, é diferente, tá? Os lados iguais eu coloquei um risquinho, ó. Esse lado é igual a esse lado. Esse aqui é 2 risquinhos, é diferente dos outros dois. Quando o triângulo tiver 2 lados iguais, qual é a classificação dele em relação aos lados? Isósceles, galera. Não vamos esquecer, tá bom? Agora, por fim, quando o triângulo tiver 3 lados diferentes, pessoal. Como que nós vamos fazer 3 lados diferentes, ó? Esse lado aqui eu vou pôr um risquinho. Esse eu vou pôr 2 risquinhos. Ó que legal. E o de baixo 3 risquinhos, pessoal, ó. Esse lado que tem 2 risquinhos tem uma medida. Esse lado de um risquinho tem outra medida. E o de 3 risquinhos tem outra medida. Quer dizer que esse triângulo tem 3 lados diferentes. Quando o triângulo tiver 3 lados diferentes, eu vou classificar ele como escaleno. Então, repetindo, 3 lados iguais equilátero, 2 lados iguais e um diferente é isósceles, e 3 lados iguais, 3 lados diferentes é o escaleno. Estou classificando esses triângulos quanto aos lados, não podemos esquecer, tá bom? Agora nós vamos classificar os triângulos, pessoal, em relação ao quê? Aos ângulos. Aqui, ó, ângulos, tá bom? Então vem comigo. Quando o triângulo tiver 3 lados iguais, ó. Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. E observem dentro desse triângulo, eu vou aproximar a câmera, ó. Os 3 ângulos são 60 graus. Então, quando eu tiver um triângulo que tem 3 lados iguais e 3 ângulos agudos, o que quer dizer a palavra agudo? 3 ângulos com medidas menores que 90, esse triângulo vai se chamar triângulo acutângulo, pessoal. 3 lados iguais e 3 ângulos menores que 90. Então, vamos chamar esse triângulo de acutângulo. Mas eu vou melhorar meu português com vocês, pessoal, para ficar mais fácil, senão vai confundir. Quando o triângulo ele tiver 3 ângulos agudos, ele vai se chamar triângulo acutângulo, tá bom? Não podemos esquecer isso aí. Tá? 3 ângulos menores que 90, 3 ângulos agudos, o triângulo vai se chamar acutângulo. Nem precisa falar nada sobre os lados, tá? Então eu vou apagar a questão dos lados aqui, ó. Vou fazer novamente com vocês. Quando você olhar para os triângulos em relação aos ângulos, e os 3 ângulos forem menores que 90, ó, os 3 são de 60, ele é chamado acutângulo. Olhou para o triângulo, pessoal, tem um ângulo reto. Dos 3 ângulos aqui, ó, eu vou ter esse ângulo amarelinho que vale 90. Esse triângulo é chamado de retângulo, tá bom? Você olhou para o triângulo, pessoal, viu que tem um ângulo maior que 90? O nome desse triângulo é obtusângulo, tá bom? Então essa é a classificação desses triângulos com relação aos lados e com relação aos ângulos. Com relação aos lados, 3 lados iguais equilátero, 2 lados iguais isósceles, 3 lados diferentes escaleno. Com relação aos ângulos, 3 ângulos de 60, 3 ângulos menores que 90, acutângulo. Um ângulo de 90, triângulo retângulo. E um ângulo maior que 90, triângulo obtusângulo. Não pode esquecer isso porque vai cair na prova. Bons estudos e até mais.